Heinrich Schliemann teve uma vida muito agitada, com episódios que parecem saídos de um livro de aventura. Encantado desde criança com a Ilíada, o poema de Homero que narra o período de 51 dias durante o penúltimo dos 10 anos da Guerra de Troia. Em um momento de sua vida, tomou como propósito encontrar e provar a veracidade de tudo sobre o poema, inclusive que a localização de Troia era verdadeira. Se ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perder nenhuma das histórias que rolam por aqui e que são as mais incríveis viagens através do tempo. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. A saga desse homem incomum em busca de sonhos criados a partir da mitologia grega nas histórias da sua infância. As lembranças que Heinrich Schliemann tinha da infância não eram das mais felizes. Ele nasceu em 1822, de pais que se desprezavam mutuamente, cresceu em meio de camponeses supersticiosos de uma obscura aldeia alemã perto da fronteira com a Polônia. A sua mãe morreu em um parto quando ele tinha 9 anos. O pai era uma pessoa muito dura, egocêntrica e pobre. Era pastor da aldeia, mas foi expulso da função devido aos seus escândalos com mulheres. Heinrich foi separado de seu amor de infância, Mina, e depois disso, aos 14 anos, começou a trabalhar como ajudante numa mercearia. Mas mesmo nessa vida de infância difícil, houveram alguns momentos memoráveis que ele gostava bastante, como nas noites de inverno, quando seu pai, para entreter ele e seus irmãos, contava as histórias da Ilíada, o famoso poema de Homero sobre a Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi um conflito lendário da mitologia grega, desencadeado pela sedução e o rapto de Helena, esposa do rei Menelau de Esparta, pelo príncipe troiano Paris. Isso levou Menelau a reunir um exército de heróis gregos, incluindo Aquiles e Ulisses, para recuperar Helena e vingar a afronta. O conflito durou 10 anos, com os gregos sitiando a cidade de Troia, que era protegida pelo herói troiano Heitor. A guerra culminou na famosa artimanha do cavalo de Troia, que permitiu aos gregos se infiltrarem na cidade e conquistá-la. A Guerra de Troia é uma narrativa épica imortalizada na Ilíada, de Homero, e é um dos eventos mais conhecidos da mitologia grega, e era essa história que eles ouviam do pai. Eles ficavam entusiasmados com a narração dos feitos heróicos de Heitor, que representa o dever, a compaixão e o heroísmo trágico, e Aquiles, que personifica a fúria e o orgulho, com as artimanhas dos deuses que interferiam em tudo, e claro, com a beleza de Helena, a mulher que foi o motivo para os gregos cercarem a cidade de Troia. Quando Heinrich tinha 7 anos, o pai lhe deu uma história ilustrada do mundo, onde ele procurou imediatamente a Grécia Antiga. Nunca se esqueceu do que viu. Em uma gravura sobre o incêndio de Troia estava a figura de Enéas, um herói troiano, com seu pai Anquises. Na cena, eles fugiam de Troia em chamas pelo grande portão da cidade. Heinrich ficava cada vez mais ansioso por saber mais sobre as glórias da antiga Grécia, e a gente vai ver que a vida ainda vai levar ele exatamente nesse objetivo. Heinrich tinha convicção que o destino ia guiar os seus passos. Já adulto, achava que um barril pesado cheio de chicória o havia salvado de uma vida de escravidão na mercearia. E isso se deu quando tentou levantar o barril e chegou a tossir sangue devido ao esforço. O episódio fez com que se demitisse e partiu a pé para Hamburgo, onde levou apenas alguns dias para completar um curso de 1 ano de contabilidade. Ele também tinha a ideia de que as Américas dos anos 1840 ofereceriam a promessa de grandes riquezas, e assim vendeu o relógio e meteu-se num navio com destino à Venezuela. Nessa viagem aconteceu uma tempestade violenta que afundou o navio e ele foi atirado nu ao mar gelado. Aqui, curiosamente, um barril salvou a sua vida novamente. Foi agarrado a um que conseguiu sobreviver flutuando durante horas, até que foi encontrado e puxado para o bordo de um barco salva-vidas com outros 13 sobreviventes. O grupo chegou à costa holandesa e a sorte de Heinrich era das grandes.
Chegando ali, verificaram que só a mala dele havia flutuado até a praia. Dentro, intactos, estavam todos os seus pertences e papéis. Se adaptando à situação que se encontrava, arranjou um serviço como computador em Amsterdã e iniciou aí uma era que lhe trouxe enorme riqueza e uma profunda solidão durante dezenas de anos. Ele não gastava dinheiro com diversão, nem com mulheres, vivia de forma contida, usava seu tempo livre para estudar outras coisas e aperfeiçoar um talento que ele já tinha, que era a capacidade de memorização. Em menos de um ano, era fluente em holandês, inglês, francês, espanhol, italiano e português. Com essas novas habilidades, conseguiu um emprego numa importante companhia de importações e exportações. Depois, ainda aprendeu russo para tratar da correspondência nessa língua que ninguém mais sabia ler e foi recompensado por isso aos 25 anos com o lugar de representante principal da companhia em São Petersburgo. Nesse ponto, sua fortuna ultrapassou números que jamais ousou sonhar. E aí ele pensou: agora eu sou bom o suficiente para pedir Mina em casamento. E nisso, escreveu ao seu pai, mas infelizmente recebeu em resposta que Mina havia acabado de se casar com um lavrador. Assim, o jovem e competente negociante com um futuro extraordinariamente brilhante ficou arrasado. Ele havia perdido Mina uma segunda vez. Seguiu chorando por isso nos próximos 2 anos, mas procurava ocupar sua cabeça e tempo com mais trabalho, viajando constantemente. Foi quando uma notícia triste sobre um de seus irmãos, que havia ido para a Califórnia e conseguiu fazer uma pequena fortuna com a corrida do ouro, havia falecido. Heinrich, sabendo dos bens do irmão, decidiu recuperar essa herança e fazer ela crescer. Embarcou para Nova York e depois para o Panamá, que naquela época tinha que ser atravessado no lombo de uma mula, além de crocodilos pelo caminho, febre amarela e, sem contar, os saqueadores assassinos à espreita. Depois de viajar pelo mar até a Califórnia, descobriu em Sacramento que o sócio do seu irmão havia fugido com todo o dinheiro. Mas ele não se deixou vencer, abriu ali uma firma de comércio de ouro em pó. Os 9 meses que passou ali foram um pouco caóticos. Passou por um incêndio catastrófico em São Francisco, sofreu 2 perigosíssimos ataques de febre amarela, mesmo assim conseguiu um lucro de $400 mil. Dizem que não se dava muito bem com os estadunidenses, juntando isso com os momentos de má sorte vividos ali, regressou para a Rússia. Desta vez, a travessia do Istmo do Panamá foi quase fatal. Enquanto ele e seu grupo avançavam com dificuldades sob chuvas torrenciais contínuas, os guias fugiram. Para não morrerem de fome, caçavam iguanas que tinham que comer cruas. E nisso, muitos morreram de disenteria ou de febre. Perdidos, famintos, mal podiam se olhar, os seus companheiros se tornaram uma ameaça. Heinrich se mantinha acordado todas as noites de revólver em punho, guardando suas barras de ouro e seus cheques. Tudo isso enquanto sofria por uma ferida na perna que pulsava de dores devido a uma gangrena, mas sobreviveu. Quando estava novamente de volta a São Petersburgo, na Rússia, então com 30 anos de idade, tomou uma decisão que lhe trouxe mais 17 anos de outro tipo de miséria, um casamento infeliz, onde seu amor não era correspondido por Ekaterina Lishin. Na véspera do seu casamento, em outubro de 1852, ele escreveu sobre ela o quanto a achava muito boa, simples, esperta e sensível, mas na verdade Ekaterina o tratava de forma tão indiferente e com tanta frieza que aquele homem apaixonado ficou literalmente à beira da loucura. Poucas semanas após a noite de núpcias, ele já estava metido em se ocupar com o trabalho. Esse era o seu meio de se livrar de situações que não queria encarar de frente, e assim fez o que sabia de melhor, que era fazer dinheiro. Uma nova fortuna no comércio de anil. Apesar do casamento desastroso, eles tiveram 3 filhos. Eles eram Sergi, Natália e Nadezhda. Mas suas decisões o afastaram muito desses filhos. Heinrich passou a viver exclusivamente para os negócios. Trabalhava todos os dias, com exceção do domingo, que era o dia que ele tirava para estudar com afinco o grego. Dizia ele: estou embriagado com essa língua. Conseguiu ultrapassar magnificamente a crise financeira internacional de 1857
E enfim, a emoção que lhe faltava no casamento, ele procurava viajando pelas terras dos seus sonhos, passou pela Grécia, Egito, Palestina, Índia, China, Japão e por aí vai. Confuso, solitário, permanentemente insatisfeito e frustrado, Heinrich tinha o dinheiro e o tempo livre para encarar diversas mudanças de rumo na vida. Se quisesse, poderia se tornar escritor em tempo integral, se instalar numa pequena fazenda ou até mesmo se inscrever como estudante na Sorbonne, a principal e uma das mais antigas universidades de Paris. Em vez disso, numa outra viagem aos Estados Unidos, soube que o estado de Indiana estava prestes a aprovar a lei do divórcio, o que lhe oferecia uma saída para o seu dilema conjugal. Por essa razão, se lançou num lucrativo negócio de amidos em Indianápolis e 1 ano mais tarde se tornou cidadão estadunidense, e tudo isso apenas para poder se livrar de Ekaterina. Apesar de tudo que conquistou na vida, realmente se sentia muito vazio, e esse vazio o oprimia, uma falta de propósito que fazia com que sua vida não tivesse sentido. No verão de 1868, aos 46 anos, resolveu dar ouvidos à sua criança interior. Foi levado por um novo impulso de se tornar arqueólogo. Foi até a cidade de Ítaca, no estado de Nova York, e organizou uma pequena expedição amadora para desenterrar o castelo do seu herói da Ilíada, Ulisses. Nessa empreitada, recolheu alguns objetos soltos e se convenceu de que tinha encontrado o quarto de dormir de Ulisses e sua fiel esposa Penélope. Como era comum, o seu entusiasmo o fazia chegar a conclusões prematuras que os outros não aceitavam. E com razão, né? Afinal, baseado em quê? As fontes deveriam ser as vozes dentro da cabeça dele. Deslocou-se em seguida às planícies próximas de Constantinopla, onde a tradição localizava a cidade lendária de Troia. Poucas pessoas acreditavam que Troia tivesse realmente existido, tal como Homero a descreveu no poema. Concordavam num lugar chamado Bunarbase como o local possível, embora esse ficasse a 15 quilômetros do mar Egeu. Fundamentado apenas em acontecimentos descritos na Ilíada, Heinrich optou pela colina Hissarlik, que se eleva muito mais perto da costa. Com sua energia e obstinação características, começou a bombardear o governo turco com pedidos de autorização para iniciar escavações. Heinrich estava ali atarefado, mas não tanto a ponto de não dar atenção ao eterno problema de encontrar um amor de verdade. Teria sido sua única chance de amor perdida com o casamento de Mina? De volta em Indianápolis para dar andamento ao processo de divórcio de Ekaterina, colocou na cabeça que precisava de uma esposa grega. Escreveu então a um velho amigo de Atenas pedindo que lhe sugerisse uma mulher que fosse jovem, bonita, que apreciasse as poesias de Homero, que precisasse de dinheiro e fosse capaz de amar o homem que escolhesse para marido. O amigo lhe sugeriu Sofia Engastromenos, filha de um negociante de fazendas de Atenas. No primeiro encontro, o candidato a marido perguntou à jovem se ela gostaria de fazer uma longa viagem, se sabia a data da visita do imperador Adriano à antiga Atenas e se sabia de cor alguns trechos de Homero. A resposta foi sim para todas as perguntas, mas uma outra resposta honesta da menina a uma próxima pergunta quase fez naufragar o noivado. Quando Heinrich perguntou em particular por qual razão queria se casar com ele, ela replicou direta: porque meus pais disseram que você é rico. Ele se sentiu extremamente ofendido durante dias, isso porque ele mesmo falou para o amigo que queria alguém que precisasse de dinheiro, vai entender. Mas apesar da dura sinceridade, na real, Sofia havia realmente gostado de Heinrich, e assim conseguiu que ele reconsiderasse, demonstrando uma incomum sensibilidade e sabedoria natural que haveria de tornar esse casamento forte, caloroso e duradouro. Nesse enlace tiveram 2 filhos que batizaram de Andrômaca e Agamenon Schliemann. Resolvido aqui o problema afetivo de Heinrich, vamos voltar às escavações. A primeira escavação que ele fez em Hissarlik foi uma decepção. Depois de abrir algumas valas exploratórias, os donos da propriedade o colocaram para correr, e o governo turco continuou a ignorar os seus apelos de autorização para continuar as escavações. Durante os anos seguintes, Heinrich atacou incessantemente a burocracia e fez escavações com ou sem autorização, e de tempos em tempos se retirava para Atenas para contemplar os seus achados enigmáticos e ainda pouco satisfatórios. Na maioria das vezes,
Quando os operários escavavam a terra poeirenta com as picaretas e Sofia os observava, ansiosa com o marido, só descobriram restos antigos de pouca importância. Mas a quarta expedição foi coroada pela sorte. Mais precisamente, em 30 de maio de 1873, encontrou o esconderijo de 10.000 objetos de ouro que se convenceu que seria o tesouro de Príamo, o último rei de Troia. Ele teria despistado os funcionários e guardas turcos e, com a ajuda de Sofia, conseguiu levar o notável espólio para a Grécia, onde os numerosos parentes da esposa esconderam as preciosas taças, diademas, brincos e vários outros objetos nas casas de suas fazendas. Há muita controvérsia em torno desse achado. Alguns diziam que ele aumentou com peças encontradas em antiquários para torná-lo mais grandioso. E outro, porém, é que ele mal sabia identificar corretamente essas peças, e mais para frente vamos ver que se tratavam de coisas muito mais antigas do que a Guerra de Troia. Depois disso, escreveu um livro sobre suas escavações da suposta Troia e a descoberta do suposto tesouro de Príamo. O título traduzido é Troia, resultados de minhas pesquisas mais recentes. Foi publicado em 1874, logo após suas escavações. Nesse livro, Heinrich descrevia as escavações em detalhes, incluindo como ele acreditava ter encontrado as ruínas da lendária cidade de Troia e a riqueza associada ao rei Príamo. Ele também compartilhou suas interpretações das descobertas arqueológicas e argumentou que tinha provado a historicidade da Guerra de Troia e a veracidade da Ilíada de Homero. O governo turco ficou evidentemente furioso. Processaram legalmente o empresário por furto e contrabando, exigindo a devolução dos vestígios e impedindo o explorador a retornar ao local da escavação. Ele, usando de artimanhas e da pouca instrução de algumas pessoas, devolveu apenas objetos de pouco valor e assim pôde voltar aos sítios arqueológicos. Deu pouca importância, alegava que tinha salvo a herança de Troia da guarda de burocratas ladrões. Enquanto os turcos moviam uma ação no tribunal grego, os Schliemanns iniciavam alegremente uma nova escavação, pois, há muito tempo, Heinrich pensava que a opinião dos peritos sobre a localização dos túmulos reais de Micenas estava errado. Micenas foi uma importante cidade no alto de uma colina, havia sido governada por Agamenon, cunhado de Helena de Troia. Os estudiosos pensavam que quaisquer túmulos de relevância, se existissem, ficariam para além das muralhas externas da cidade, mas Heinrich se guiava mais por sua intuição e esta lhe sugeria um lugar perto das muralhas interiores, não muito longe da famosa Porta do Leão. Ele acabou por provar que tinha razão. Sob o olhar atento dos funcionários gregos, Heinrich e Sofia descobriram túmulos que continham objetos funerários de ouro, incluindo máscaras fantasmagóricas. Escavou várias tumbas reais em Micenas, incluindo a tumba do Tesouro de Atreu, também conhecida como Tumba de Agamenon. Essas tumbas continham ricos artefatos funerários, incluindo joias de ouro, máscaras de morte de ouro e outros itens de valor. Heinrich também identificou e desenterrou as impressionantes muralhas de Micenas, que são construídas com enormes pedras e são conhecidas como paredes ciclópicas, devido ao seu tamanho e à crença de que apenas os ciclopes poderiam ter construído algo tão grandioso. Na mitologia grega, os ciclopes eram uma raça de seres gigantes, com uma característica física distintiva. Eles tinham apenas um olho no meio da testa. Os ciclopes desempenharam um papel importante na Odisseia de Homero. O herói Odisseu e seus companheiros encontraram um ciclopes chamado Polifemo, que mantinha os prisioneiros em sua caverna. Odisseu elaborou um plano para escapar do Ciclopes, fazendo com que ele ficasse cego. Essa história é uma das mais conhecidas envolvendo os Ciclopes na mitologia grega. Desde a época de Heinrich foram feitas outras escavações em Micenas, principalmente por arqueólogos gregos e da Escola Britânica de Atenas. Hoje, Micenas, um dos locais de fundação da civilização europeia, é um destino turístico popular a apenas poucas horas do centro de Atenas. Durante os últimos 10 anos da sua vida, Heinrich viveu feliz com Sofia e seus filhos numa casa de Atenas
que desenhou com inspiração os palácios que descobriu. E apesar de Henry ter identificado a localização aceita por muitos como Troia, ele também errou em muitas coisas, errou em apontamentos sobre os tesouros. Arqueólogos conseguiram identificar, como já mencionei antes, que eles eram anteriores à Guerra de Troia, em cerca de 1250 anos antes. Isso significa que pertenciam a uma civilização completamente diferente da existente no poema épico de Homero. Ele era tão obcecado no tesouro de Príamo que se apressou na escavação nos níveis superiores, destruindo quase todos os vestígios da cidade que ele buscava encontrar. A natureza das escavações de Henry e suas técnicas não foram muito cuidadosas. Além disso, sua interpretação dos achados foi influenciada por seu desejo de encontrar a cidade de Troia descrita por Homero, o que levanta dúvidas sobre a precisão das suas descobertas. Nos anos seguintes, várias campanhas arqueológicas foram realizadas em Hisarlik, e a pesquisa moderna trouxe à tona informações mais detalhadas e precisas sobre a história da região. A questão se Henry encontrou a verdadeira Troia de Homero ainda é debatida, com alguns arqueólogos acreditando que ele pode ter identificado uma das cidades destruídas em Hisarlik, mas que a verdadeira Troia homérica, se de fato existiu, pode estar em um outro lugar dentro da região. A controvérsia em torno das descobertas de Henry continua a ser tema de discussão na arqueologia clássica. Mesmo assim, ele foi idolatrado em toda a Europa. Já em 1890, estava com a saúde bastante debilitada. Nos anos que antecederam a sua morte, ele havia sofrido de problemas cardíacos, outros problemas de saúde. Faleceu no dia 26 de dezembro de 1890, antes de fazer 69 anos. A viúva, desolada, escreveu que teve a oportunidade divina de mergulhar profundamente no significado da vida e que devia tudo isso a seu querido marido Henry. Depois de toda essa luta monumental contra tantos obstáculos, mesmo que seja para ele próprio, ele conseguiu realizar os seus sonhos, grande riqueza, fama duradoura e o amor de uma mulher notável. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Após a morte de Henry Schliemann em 1890, a coleção de artefatos que ele meio que surrupiou foi herdada por sua esposa, Sofia Schliemann. Ela continuou a cuidar da coleção e em 1892 doou grande parte dela para o Museu Arqueológico de Atenas, onde parte significativa dos artefatos ainda está em exibição. No entanto, uma parte dos artefatos de Henry permaneceu em sua posse e na posse de sua família por muito tempo. Posteriormente, esses artefatos foram dispersos e vendidos em leilões. Alguns deles foram adquiridos por museus e colecionadores particulares ao redor do mundo. A dispersão dos artefatos fez com que muitos deles não estejam mais reunidos em uma única coleção, mas estejam espalhados em diferentes instituições e coleções particulares em todo o mundo. Você, meu querido viajante, não vai querer perder as outras incríveis histórias pelas quais vamos viajar juntos, não é mesmo? Então se junte a nós clicando no botão de se inscrever e assim não perder nenhuma das histórias que rolam por aqui, as nossas incríveis viagens através do tempo. Deixe o like, comente o que achou desse vídeo e, se possível, compartilhe com alguém que possa gostar do nosso conteúdo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre o livro Os Grandes Mistérios do Passado, de onde baseamos o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana para todos vocês e até a próxima história! Desastrosos tiveram... concordavam num lugar chamado Bunarbase. E esta lhe sugeria...